Fala, torcedor do Verdão, uma excelente quinta-feira para a torcida palmeirense, que mais uma vez é líder do Campeonato Brasileiro, segue o líder. Palmeiras ontem, que venceu o Botafogo dentro da sua casa no Allianz Parque por 2-1, golaço ali do Arias, primeiro gol ali do colombiano com a camisa palmeirense, o primeiro gol do Palmeiras foi anotado ali pelo Andrés Pereira, parece que na súmula a arbitragem marcou para o Alan, e o segundo gol do Palmeiras, um golaço ali do Arias, mostrando toda a sua qualidade e que vai fazer muitos gols aí com a camisa palmeirense. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então vamos para o programa. Vamos com mais do Palmeiras, o Vinícius Nicoletti está com a gente, porque assim o Palmeiras chega à liderança da competição, ou volta à liderança, Vinícius, e vai ter o confronto direto agora contra o São Paulo no final de semana. Fala, Bruno, um abraço pra você, Mari, Jailson, fã de esportes. Pois é, o Palmeiras já começou a preparação para o jogo do final de semana contra o São Paulo. O time se representou aqui na academia de futebol, pensando nessa partida e tentando também recuperar os jogadores. Muito pouco tempo, o espaço de tempo de recuperação para essa partida. Mas Palmeiras sai com a liderança da competição, poderia, no saldo de gols, e poderia estar mais tranquilo ainda se aproveitasse a vantagem numérica que teve no segundo tempo, que o jogador foi expulso no finalzinho do primeiro tempo, e as chances que a equipe criou também na segunda etapa. Palmeiras muitas chances e não conseguiu matar o jogo, como destacou aí o técnico Abel Ferreira. A partida ficou viva até os minutos finais, com o Botafogo aí buscando e tentando o empate. Esse é um ponto de alerta do Palmeiras para o próximo jogo, porque teve chance e não conseguiu matar a partida. Destaque também para o Vitor Roque, que ficou no banco de reservas, retornou à equipe depois de 2 jogos. O Murilo também estava retornando e começou como titular. O Vitor Roque não, foi no banco de reservas, entrou aí na etapa final, e a gente vê que faltou ritmo também para o Vitor Roque. Deve ser titular na partida contra o São Paulo no final de semana. E uma atenção também do lado esquerdo, porque o Arthur, garoto das categorias de base, foi titular pelo segundo jogo consecutivo, e o Piquerez, pela terceira partida, ficou no banco de reservas. Palmeiras passa que ele não está bem fisicamente, 100% fisicamente, por isso tem uma recuperação aí e fica como opção no banco de reservas. Destaque, como vocês já falaram, o Arias. 4ª partida consecutiva como titular, parece que agora estreou no Palmeiras, fazendo gol e participando de todos os lances, inclusive da expulsão do jogador do Botafogo. Então deixa aí, torcedor animado para o clássico que será no Morumbi. Bruno. Perfeito, Vinícius, obrigado, viu? A gente volta para falar mais do Palmeiras na sequência. Próximo jogo então contra o São Paulo, que ontem enfrentou o Galo, hein? Olha aí o Barba. Reta final aqui do Linha de Passe, vamos falar então do novo líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, e também do São Paulo, porque os dois vão se enfrentar nesse final de semana, na próxima rodada. No sábado. Hoje é quarta, quinta e sexta e tem um clássico. Exatamente. Aliás, hoje já é quinta, Calça, hoje já é quinta. 2-1 vitória do Palmeiras, o São Paulo acabou perdendo para o Atlético Mineiro por 1-0, embora estivesse melhor ali no segundo tempo, boa parte do jogo, depois tomou gol, as coisas mudaram e a gente vai falar disso. Misturando os dois jogos agora, começando pelo novo líder, Jean Oddi, 2-1 para cima do Bota, e o Bota em crise, hein? Botafogo em crise. Vou te falar que foi um jogo assim, o gol do Palmeiras sai no momento, o começo do jogo foi melhor do Botafogo. O Botafogo estava chegando mais, tinha criado 2 ou 3 boas chances, e aí o Palmeiras chega à marcação do gol, que nasce com o John Arias pela esquerda, o melhor em campo, indiscutivelmente. Foi uma partidaça do Arias hoje, Ele faz um gol que a gente está vendo aí, ele causa a expulsão do adversário, ele participa do primeiro gol também e marcou, enfim, fez um jogão, E o primeiro gol sai, começa nos pés dele. Depois disso, o Palmeiras perde um caminhão de gols, o Botafogo perde um jogador expulso, e o Palmeiras continua perdendo muitos gols, e acho que aí faltou realmente a capacidade de definir as jogadas, de matar o jogo. E vou te falar, o Botafogo não que tenha criado grandes chances escancaradas, mas o Botafogo conseguiu de alguma maneira, na parte final do jogo, ficar no campo de ataque, ter a posse de bola, aquelas bolas que ficam cruzando ali e que num momento ou outro poderiam ter entrado. Então, o Botafogo teve até a possibilidade de buscar um resultado com um jogador a menos, e acho que isso o Palmeiras não pode se permitir com o elenco que tem e com as chances que criou também, porque teve chances para conseguir matar o jogo e não sofrer como sofreu com o time do Botafogo, que
também a gente tem que dizer, marca muito mal. Né? Se defende muito mal e por mais que estivesse criando e produzindo, acabou falhando demais contra o ataque do Palmeiras. A gente viu ali o gol da vitória do Atlético Mineiro sobre o São Paulo também por 1-0. Algum questionamento na escalação do São Paulo, Birner? Muita gente falando sobre algum tipo de preservação, pensando no jogo contra o Palmeiras também, que o jogo contra o Palmeiras seria mais importante, tem jogadores gastados, ele chegou a preservar jogador hoje. Algum questionamento naquela escalação? Eu acho que ele preservou alguns jogadores essenciais, por exemplo, o Lucas Ramon, que vem jogando muito bem, não tem substituto. Mike entrou no lugar, fez uma partida muito ruim. Muito ruim, porque o Atlético marcava bem por dentro, o São Paulo foi melhor que o Atlético no jogo, um pouquinho melhor. Sim. Tem mais volume de jogo ofensivo, né? O Atlético com umas finalizações de fora da área, a melhor chance do primeiro tempo foi do Caleri, bola parada, jogada ensaiada, ele finaliza em boa condição para marcar em cima do Everson. E aí entram no segundo tempo os jogadores que ajudam a resolver partidas. Entra Luciano, entra Lucas se machuca rapidamente, o Lucas Ramon não entra, ou seja, o São Paulo mostra os seus limites de elenco. A partida do Cauli não foi muito boa, o André Silva começou jogando, tá voltando de lesão, também ainda tá sem ritmo, não tem exatamente a mesma característica do Luciano. E o Atlético faz um gol, uma das raras chances, primeiro na entrada do Bernard, faz um belo cruzamento, e aí tem uma confusão justamente de jogadores que resolvem partidas do São Paulo, porque o Luciano, acho que era ele, estava marcando o Alan Franco, ele olha pro Caleri olha pro Luciano, o Alan Franco cabeceia para dentro, né? E aí acontece o gol do Atlético. Então eu acho que o São Paulo fez um bom jogo bom. Jogo bom dentro das suas possibilidades. O jogo teve mais cara de empate do que de 1-0. Vitória merecida do Atlético, não tem nenhuma interferência de arbitragem, claro. não tem lance polêmico, não tem discussão de pênalti, não tem discussão de Galo discussão. O Atlético precisava muito ganhar. O time do Eduardo Domingues ainda está em construção e é um técnico que gosta muito do jogo de transição, da bola aérea, e ainda vai dar um pouco de trabalho, mas esse resultado ajuda a preparar a equipe. E olhando o nível de jogo que São Paulo e Palmeiras têm apresentado, o jogo de sábado é completamente aberto, apesar do Palmeiras ter um elenco muito melhor. É isso, bom, é isso? Você concorda? Pau a pau no sábado? Só pra lembrar... Não sei se é pau a pau, só que tá aberto, que não dá pra botar favorito. O Lucas teve fratura na... Tá confirmada a fratura? Tá confirmada a fratura. Não, eu acho o Palmeiras um pouco favorito, levemente favorito. Por causa do elenco? Ou pela qualidade de jogo? Não, por causa de elenco, se tiver que sair um pouco de cima do muro. Só por isso, e às vezes também a questão de rivalidade iguala, são um pouquinho favorito, e hoje você tem um cara como que isso muda o ambiente, está falando aqui para debater o Vasco, por exemplo, do ponto de vista anímico, você tem um cara hoje que depois de começar a engrenar algumas boas participações faz um gol com o Arias. Entendeu? Então você tem uma crescente ali de resultado, de assumir liderança, de ir para o confronto direto, minimamente o Palmeiras só por isso, por qualidade. Eu acho que como o jogo é no Morumbi, acho que eu não vejo favoritismo, até porque neste confronto o mando tem valido mais do que historicamente no Corinthians e Palmeiras, por exemplo. Quando você tem uma inversão impressionante, número de vitórias de um na casa do outro e vice-versa, acho que são os dois times que mais venceram os seus rivais no estádio adversário. Então, como eu acho que o Palmeiras tem mais time, tem mais caras com capacidade de decisão, e acho até que teve melhores momentos nos seus bons momentos nessa temporada, mas joga na casa do São Paulo, eu acho que está muito parelho. Se fosse no Allianz, eu diria que o Palmeiras... Lembrando que sem o Lucas, o São Paulo tinha um time que vinha jogando bem, o Cauli tem substituído o Lucas, o sem bola do Cauli não é bom, né? Inclusive prejudicou ele no Bahia. Tecnicamente com bola ele é bom jogador, mas acho que o Lucas, mesmo numa fase abaixo, vinha mostrando mais que o Cauli nas suas poucas participações, e ali o Roger tem seu primeiro problema para resolver, para tentar manter o nível de jogo que o São Paulo vem mostrando, que não é espetacular, é o suficiente para estar na primeira colocação ao lado do Palmeiras, atrás no saldo de gols. E ele fez o que a gente imaginava, né? Quer dizer, que fosse poupar pouco. Não, porque não é isso, não dá para mudar o time todo e acho que nem faria sentido. Ele gera uma incerteza para sábado. Mas então, só que o Palmeiras troca mais. E ele, por exemplo, Bobadilha, Danielzinho e o Marcos Antônio... Ele trocou o Luciano e Lucas no lateral, né? Ele tirou poupou o Lucas, agora perdeu. E o Luciano e o Caleri também, desde que voltou, tá. E é o time que vai jogar. Você não vai chegar contra o Palmeiras e tirar os caras. O que facilita para o Abel, porque ele já sabe mais ou menos o que vai enfrentar. E é o último jogo antes da data FIFA. O Abel talvez tenha dúvidas físicas, né? Quer dizer, se o Vitor Roque começa jogando, se o Piquerez,
que nem entrou hoje, começa a não jogar. Flaco convocado pela Argentina, volta. Era legal que não fosse. Mas é o último jogo. Eu acho que o Palmeiras e São Paulo deve dar folga para os jogadores domingo, segunda, terça, tal, precisa. E depois vão treinar enquanto a seleção jogar. É isso. Ponto final. Voltamos com a classificação de momento do Brasileirão. O Palmeiras é o novo líder com 16 pontos. Parece até notícia antiga, né? Palmeiras mais uma vez líder. O São Paulo agora é o segundo colocado com os mesmos 16 pontos. O Bahia vem na terceira colocação com 14. O Fluminense, que chegou a ser vice-líder em determinado momento do clássico contra o Vasco, caiu para quarto com 13 pontos, a mesma pontuação do Coritiba. O Flamengo joga contra o Remo, tem 10 pontos, o Furacão também tem 10. O Grêmio, que vai enfrentar o Vitória nesta quinta-feira, tem 8 pontos. Corinthians enfrenta a Chapecoense, 8 pontos também, assim como o Vasco, outro com 8. Virando a página, em 11º, a gente vai ver aí a sequência da classificação com o Galo com os mesmos 8 pontos, o Bragantino também, o Vitória aparece com 7, Chapecoense com 6, Mirassol e Santos também 6 pontos. E aí na zona do rebaixamento, o Internacional, que venceu, mas ainda está lá dentro, 5 pontos. Botafogo com menos jogos, é verdade, com apenas 5 jogos, né? O Botafogo tem 3 pontos, o Remo tem 3 pontos e o Cruzeiro perdeu mais uma, vai ser assunto já, perdeu para o Atlético Paranaense. Falaremos já do Cruzeiro, que está acertando com o Arthur Jorge. Mas vamos falar do líder. O Palmeiras recebeu o Botafogo, toda a rivalidade que envolve as duas equipes, e venceu a segunda no novo tapetinho. Vamos lá, os detalhes do Allianz Parque com o repórter Vinícius Nicoletti. Fala, Edu, um abraço pra você, abraço a todos que acompanham o Sport Center. Com o primeiro gol de John Arias, Palmeiras venceu o Botafogo aqui no Allianz Parque e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro, passando aí na frente do São Paulo no saldo de gols. Uma vitória importantíssima no Allianz Parque, segunda consecutiva do Palmeiras, e o Botafogo agora quarta derrota consecutiva, só conseguiu vencer na estreia contra o Cruzeiro, segue na zona do rebaixamento depois dessas 4 derrotas. O Botafogo até começou bem, logo com 1 minuto, começou assustando o goleiro Carlos Miguel, mas aos 10, num contra-ataque, o Flaco Lopes cruzou e o Andréas Pereira marcou o primeiro gol do Palmeiras logo aos 10 minutos, gol então do Andréas Pereira. Aos 25, John Arias, que fez uma belíssima partida, talvez a melhor partida com a camisa do Palmeiras, chutou para fora. Aos 45, mais uma jogada do John Arias, provocando a expulsão do Medina, que tomou o cartão vermelho depois de fazer a falta no colombiano. O colombiano estava na direção do gol e o juiz acabou expulsando o Medina. O Botafogo jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos. Aos 7 minutos, o Andréas antecipou a jogada, passou para o John Arias, que foi para cima e marcou então seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, 2-0 para a equipe alviverde, time da casa. Botafogo diminuiu em seguida, aos 14 minutos, jogada do Danilo, ex-jogador do Palmeiras, a defesa do Palmeiras bateu cabeça, a defesa palmeirense então batendo cabeça e o Danilo diminuindo 2-1, deixando o Botafogo vivo na partida. O Palmeiras teve várias chances de matar a partida com o Vitor Roque, Palmeiras em cima com um jogador a mais, mas acabou levando aí a vitória apenas por 2-1. Uma vitória então importante, o Botafogo foi valente, brigou até o final e ao final da partida teve discussão do ex-botafoguense Marlon Freitas com os ex-companheiros. Bate-boca no final da partida, Palmeiras então levando os 3 pontos aqui no Allianz Parque. A adaptação sempre é um processo que a gente fala que tem que ser respeitado, que é aos poucos. Eu acho que talvez por todo o tempo que eu já vivi aqui no Brasil, que já experimentei, ela vai sendo um pouco mais rápida, um pouco mais natural, mas não deixa de ter esse tempo de adaptação. Mas claramente que eu me sinto feliz, me sinto tranquilo pelo que tem sido meu desenvolvimento. A cada dia me sinto mais à vontade, me sinto mais entrosado, se pode falar assim, com a ideia do Abel, com o jeito do Palmeiras jogar. E bom, eu acho que o gol de hoje é importante para essa sequência que vem aí pela frente. Podíamos ter feito o gol aí e dar uma sossegada maior para tentar controlar melhor o jogo, mas o jogo ficou sempre aberto até ao fim e
E parabéns ao nosso adversário, que em momento nenhum desistiu, e eu gosto de jogar contra estas equipas que acreditam sempre que é possível, mesmo em função das adversidades, e na minha opinião o vermelho acabou por ser correto, porque a bola vai na direção do golo e o Arias ia ficar na cara do golo. Mas como te disse, acho que o importante hoje era somar os 3 pontos. En primer lugar, felicitar a los jugadores. La verdad que creo que dieron todo. Hicimos un partido, creo que bueno en líneas generales, teniendo en cuenta el rival que jugamos, en la cancha que jugamos y en las condiciones que jugamos. Fue uno de nuestros mejores partidos, por lo menos en algunos momentos, ¿no? Pero bueno, estamos fallando en algunas cuestiones que tienen que ver con el área, y en el fútbol dominar las áreas es determinante, ¿no? Tanto para tener essa solidez e tanto para ter essa contundência. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, final de semana, sábado, Botafogo vai a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino, tentando aí sair dessa série de 4 derrotas consecutivas, sair da zona do rebaixamento. E o Palmeiras defende a liderança no Morumbi contra o São Paulo, o jogo também sábado à noite. Jogaço aí, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Volto com você, Edu. Até a próxima. Obrigado, Vinícius. Esse jogo no Morumbi, mando do São Paulo, que tá com o Palmeiras engasgado, né? Vamos ver o que acontece no sábado, então. Neste Palmeiras e Botafogo, o Palmeiras teve um pouquinho mais de posse de bola, 52,48%. Muito mais finalizações, 19-6. No alvo, 6-3. Grandes chances, 7-2. Tudo vantagem do Verdão, 1,71 contra 0,60 em gol esperado. E ações na área rival, 33 contra 13. Ô Elton, a gente tem também aí os números do John Arias, que finalmente marcou e jogou bem, né? Uma boa atuação, 1 gol, 4 finalizações, 1 no alvo, 4 ações na área rival, 3 dribles completados e 26 ações progressivas. Depois da expulsão do Medina, parecia que ficaria muito fácil para o Palmeiras a vitória, mas não foi assim não. Mesmo com a expulsão, mesmo com um jogador a menos, o Botafogo até que mostrou ali, deu um trabalhinho para o Palmeiras, né? O primeiro tempo até o Botafogo teve mais a bola, foi um time que tentou jogar no campo de defesa do Palmeiras e por um momento, né, até mostrou um equilíbrio que poderia até transformar o jogo na primeira etapa. A expulsão, ela não é que determine o que foi o jogo, mas ajuda demais o Palmeiras a voltar para a partida e ser superior. No segundo tempo, sim, teve mais posse. No primeiro tempo finalizou mais, é verdade, mas o Botafogo teve mais a bola. O Palmeiras não conseguia ter a bola por muito tempo, por isso a verticalidade funcionou um pouco mais. E a verticalidade funcionou, Edu, por conta de alguns fatores que mostra como o Abel Ferreira consegue adaptar o seu time em algumas situações, né? Se falava que o Alan ia dar lugar para o Arias, jogaram os dois juntos. Verdade que o Vitor Roque fora, né, você tem o Maurício jogando por dentro e o Flaco Lopes sendo a referência. Talvez com o Vitor Roque em campo, o Flaco Lopes faça a função do Maurício e o Maurício vai para o lado do campo, e aí ele vai ter que escolher um dos dois. Mas o fato é que ele conseguiu colocar o Arias para jogar pelo lado esquerdo e fez um grande jogo, né? Acabou sendo, para mim, até o melhor jogador em campo. Mas sim, o Botafogo poderia ter equilibrado um pouco mais a partida se tivesse 11 em campo. E talvez esse resultado é porque talvez o fuso horário não ajude, não é, Edu? A gente vai ver amanhã como é que vai acontecer essa história do Botafogo, porque infelizmente é mais um treinador, né, que fica ameaçado. Martin Anselmi, que não consegue fazer o Botafogo funcionar no Campeonato Brasileiro. A gente viu ali um lance que o torcedor botafoguense até pensou que seria pênalti, mas nem a falta foi marcada, o lance que ficou parado ali, congelada a imagem. Com a entrada do Joaquim Correia, do Santos Rodrigues, até que o Botafogo lutou, né? O Botafogo tem boas peças, mas não está conseguindo embalar com o Martin Anselmi. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos a programação onde o Palmeiras bateu no Botafogo por 2-1. Inclusive, o técnico do Botafogo está bastante ameaçado aí de perder o seu cargo ali de comando no time carioca, né? Palmeiras não tem nada a ver com isso, fez a sua parte, venceu muito bem o time do Botafogo no Allianz Parque, né? Já faziam 4 jogos que o Verdão não vencia o time carioca jogando na nossa casa. Palmeiras perdeu vários contra-ataques aí nesse jogo, Maurício perdeu um gol ali na cara, né? Mas é um jogador que a gente viu a velocidade do Maurício, torcedor, impressionante ali. Ele poderia ter tocado a bola ali também para o Flaco Lopes, mas é uma jogada ali que é muito rápida, né?
O jogador tem milésimos de segundo ali para decidir o que ele vai ter que fazer. O Maurício tomou uma decisão, tem personalidade, né? Poderia ter marcado o gol, não marcou, mas mostrou ali que tem bastante velocidade e é importante para o Palmeiras ali nos contra-ataques, não é mesmo? Agora, com relação ao Arias, que partidaça ali do colombiano, viu? Mostrou toda a sua qualidade. Eu tenho certeza que ele vai valer todo o investimento do Palmeiras, porque como a gente sabe, o Arias foi a maior contratação da história do Palmeiras, um jogador que mostrou aí todo o seu talento, né? Marcou um golaço em várias ocasiões ali no jogo. Ele mostrou ali toda a sua qualidade, inclusive até na expulsão do jogador do Botafogo, onde ele ia sair na cara do gol, com certeza. Tem gente falando que o jogador do Botafogo não merecia ser expulso, né? O Arias ia sair na cara do gol, torcedor. Não tinha ninguém ali atrás. O Arias é um jogador muito rápido. A gente sabe da qualidade, da velocidade do Arias. Ele ia sair na cara do gol. O jogador do Botafogo apelou, tomou o cartão vermelho merecidamente, como Abel Ferreira até falou ali na entrevista coletiva, né? Então, torcedor, nada a declarar. É verdade, o Palmeiras sofreu um pouquinho mais do que deveria, né? Danilo também marcou ali um gol para o Botafogo. O Danilo, que jogadoraço, hein? Inclusive, mostrou bastante respeito com a torcida palmeirense e não comemorou o seu gol. Parabéns aí para o Danilo, viu? E eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então, até uma próxima.